Olá pessoal, eu sou o Paulo, essa é a União Imperial Brasileira e no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a declaração de Paulo Guedes sobre a remuneração do presidente da República, nesse caso Bolsonaro. Recentemente, Paulo Guedes declarou que a cadeira presidencial deveria possuir uma remuneração maior do que ela que recebe atualmente. É sabido que o presidente da República ganha aproximadamente R$ 31 mil brutos. Mas será que a função presidencial ela deveria ser melhor remunerada? Nessa análise que vamos fazer hoje, a gente inicia das premissas impostas pelo ministro da Economia como justificativa para o aumento desse salário, do custo da cadeira presidencial. São elas a responsabilidade do cargo, o peso das atribuições e o mérito em chegar a uma posição dessa. É sabido que a responsabilidade da cadeira presidencial e também o peso das suas atribuições, elas confluem para uma mesma análise. Nesse sentido, pergunta-se, qual o grande patamar de um presidente? Quando se fala em presidente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as eleições. Desse modo, o pressuposto da eleição republicana é sempre a disputa, a luta entre os partidos e as facções. Nunca um presidente eleito ele sobe ao país com o total apoio da população, com toda a população contente. Quando alguém elege um presidente, só ficam alegres eles próprios, nenhuma outra pessoa fica alegre. Aliás, ele, sua família, seus amigos, até mesmo aqueles que votaram nele, né, de certa forma. Todo o resto da nação, ou seja, os candidatos derrotados e suas respectivas famílias, seus amigos e tudo mais, eles não ficam alegres. Até mesmo os que anularam o voto não ficam alegres. Ou votaram em branco, enfim. Todos esses não têm motivos para ficarem contentes. Às vezes, tem até motivos para desejar que o presidente eleito fracasse, como muitos são os casos da República Brasileira. No sistema de eleições republicanas, as minorias elas são vencidas, que unidas, frequentemente, somam mais votos do que o candidato vencedor. São obrigados, essa minoria, contra sua própria vontade, a suportar aquele candidato que o rejeitaram. Enfim, de qualquer forma, o presidente eleito, ele tem a natural tendência de procurar assegurar o apoio dos que sustentaram a sua campanha eleitoral e, evidentemente, vai favorecê-los. De um lado, o presidente dependeu para subir de um partido. E sua força veio exclusivamente desse partido, ou de uma coligação, enfim, né? Por outro lado, o partido que elegeu o presidente espera ser por o presidente, então, reforçado, após as eleições. E nesse sentido, é do presidente que o partido tira força. E acaba isso se tornando um ciclo vicioso. Em consequência desse defeito de origem, o presidente ele nunca tem condições de independência para exercer suas funções. Dito isso, mostra-se evidente que sua responsabilidade, assim como o peso das suas atribuições, é dirimida pelas eleições e diversas concessões que terá que fazer uma vez eleito. Por outro lado, o mérito, fator esse que é primordial para Paulo Guedes, ele entra em qual parte? Depois de eleito, o presidente não pode olhar de todos para o mesmo modo. Há pessoas a quem ele deve favores imensos e há adversárias que fizeram de tudo para que ele não fosse eleito e que ele sabe que farão de tudo para atrapalhar o seu governo. Entre uns e outros, precisa equilibrar esse presidente. Dos primeiros depende, porque carece de seu apoio. Dos segundos também depende, porque teme sua posição. O regime republicano tem necessariamente chefes de estados dependentes, que por muitas vezes ascendem ao cargo e assumem mais no demérito do que no mérito em concreto. A resposta para a pergunta de Guedes é não. O presidente não deve ganhar mais do que já ganha. Ao invés disso, é preciso eliminar todos os gastos supérfluos com privilégios, auxílio moradia, educação, cotas, diárias, verbas, isso sem falar do cartão corporativo, né? É possível reduzir drasticamente as despesas desse poder. O executivo gasta e gasta muito. De todo modo, uma lição a ser aprendida lá com a família imperial brasileira, tão esquecida aí pela classe política, mas tão atual também nos dias de hoje, os seus ensinamentos, é que a manutenção da família imperial ela seguiria o princípio da frugalidade e de temperança implementado lá por Dom Pedro II no uso dos recursos, que dizia, abre aspas, despesa inútil é furto à nação, fecha aspas. Ademais, os pagamentos destinados à família imperial em sua função de Estado
permaneceu congelado durante todas as 5 décadas do reinado de Dom Pedro II em 800 contos de réis. Apesar de a arrecadação do Tesouro Nacional ter se multiplicado por 10, né, entre 1840 e 1889. Dom Pedro II ele jamais permitiu que os parlamentares reajustassem a cifra. É uma coisa bem interessante que, por sinal, deveria ser aproveitada e utilizada na República atual. Por fim, eu gostaria de perguntar como anda a nossa caduca República. Eu respondo, eles querem aumentar, como sempre, os seus privilégios, as suas regalias, as regalias da classe política. No mais é isso, pessoal. Se você gostou dessa análise, deixe o seu gostei. Inscreva-se no nosso canal e ative as suas notificações para fortalecer e ajudar a gente a continuar a produzir esse tipo de conteúdo como outros conteúdos que a gente produz. Até mais!